Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 3 de abril, quinto domingo do tempo da Quaresma. O evangelho para hoje é João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante de um texto que, nos primeiros séculos, era considerado um texto bastante polêmico. É tanto que alguns santos padres do Oriente, de língua grega, não acolheram este texto. No Concílio de Trento, alguns padres conciliares tentaram excluir esse texto do Evangelho. É claro que nos primeiros escritos de João não havia esse texto no Evangelho de João. Inclusive, ele parece com o estilo de Lucas e estaria, talvez, incluído entre ou naquela seção em que Lucas fala sobre a misericórdia de Deus e conta as chamadas parábolas da misericórdia, Lucas 15. Bom, no século XII, a partir do século XII, é que apareceram os primeiros comentadores que fizeram comentários a este evangelho. Porém, no Ocidente, Agostinho comentou este texto, também São Jerônimo, entre outros padres do Ocidente que fizeram comentários, embora breves, mas comentaram este texto, acreditando sempre na sua autenticidade. Pois bem, o texto nos apresenta, eu vou procurar, assim, de maneira muito prática e lógica, desenvolver uma reflexão a partir de alguns pontos que eu imagino que sejam interessantes para este domingo. Cada palavra que Jesus diz é para revelar o Pai. Mas, ao mesmo tempo, as palavras de Jesus põem em crise toda uma prática religiosa que estava baseada na lei externa. Jesus está ensinando com autoridade. Então lhe vem ao seu encontro estes homens, mestres da lei, os fariseus, que lhe trazem uma mulher surpreendida em adultério, para questionar a autoridade de Jesus e para pô-lo à prova. Na verdade, é uma grande cilada. Eles dizem: olha, esta mulher foi surpreendida em adultério e, segundo a lei, ela deve morrer. Cristo também será condenado segundo uma lógica da lei. Com esta lógica, Cristo será condenado. Em Êxodo capítulo 31, se apresenta algo belíssimo. Deus deu a Moisés tábuas de pedra nas quais ele escreveu com o próprio dedo. Agora Jesus faz um gesto que pertence a Deus. Ele escreve com o dedo no chão. Escreve uma nova lei, digamos assim, que de fato deverá ser escrita, sobretudo, como diz Jeremias capítulo 31, no coração do homem. Porei a minha lei dentro deles, escrita no coração. Ele escreveu a nova lei. Passada da lei de pedra, escrita na pedra, a uma lei escrita no coração.
Mas daí podemos levantar um problema. E quando o coração se torna de pedra, o que fazer? Alguns pensam que não são pecadores e que são justos e que estão à altura de julgar os outros. Jesus observa para eles e não para a mulher. Eles trazem a mulher para ser julgada, mas Jesus olha para eles e para o comportamento deles e, como quem diz agora, vocês é que vão entrar em julgamento. Esse comportamento severo de vocês, o que tem a ver, de fato, com a vida da fé? O que tem a ver, de fato, com a coerência? Vocês são coerentes, de fato? Jesus observava para eles e não para a mulher. E, de fato, acontecerá algo muito interessante. A mulher será a única que será perdoada naquela história. Ela será perdoada e sairá da presença de Cristo perdoada. Os homens não. Eles sairão um, a começar dos mais velhos. Os mais jovens demorarão a sair, porque os jovens não têm a maturidade de compreender, às vezes, o amor. E não têm a maturidade de compreender e olhar com misericórdia, às vezes. Porque o jovem pensa a vida a partir de às vezes, de uma outra dinâmica. A lei acima de tudo. Pois bem, Jesus disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno. E ela saiu purificada, saiu perdoada, os outros não. Ela foi convidada a viver uma nova vida. Jesus é aquele que salva o homem do próprio homem, da dureza do coração do próprio homem. Interessante que as palavras que Jesus dirá para essa mulher são palavras muito interessantes. Primeiro, vai chamá-la de mulher. Jesus só chama 3 pessoas de mulher no Novo Testamento. Chama Nossa Senhora, a mãe de Jesus, a mãe dele, mulher. Chama esta pecadora e depois chamará também Maria Madalena de mulher depois da ressurreição. Falar sobre mulher é falar sobre uma nova humanidade que está nascendo, na qual o homem que deseja ser perdoado dos seus pecados será incluído, será convidado a este banquete, a esta mesa. Amados irmãos e irmãs, olhando esse texto, podemos pensar sobre o valor do matrimônio. O matrimônio não é uma coisa difícil, aliás, não é uma coisa fácil de ser mantida. A fidelidade não é uma coisa fácil de ser mantida. Havia um monge na antiguidade que dizia, diante de um casal fiel que vive bem o matrimônio, dizia ele: eu me inclino e faço reverência, porque o matrimônio é algo muito belo. E um dos papas, quando foi eleito papa, levou para a mãe o anel e disse: mamãe, veja, fui eleito papa, beije o meu anel. E ela disse: primeiro beije a minha aliança de casamento, porque se o nosso matrimônio não tivesse sido a beleza que foi, você não teria recebido bons exemplos e não seria papa da igreja. É belo o valor do matrimônio. É belo contemplar o valor do matrimônio. Por isso, trair o matrimônio ou o adultério significa o amor que não deu certo. O adultério é o matrimônio traído. Trair o adultério, aliás, trair o matrimônio, eu digo melhor, é trair o próprio amor de Deus. Porque o matrimônio é símbolo do amor entre Deus e a humanidade. Pois bem, é difícil manter um matrimônio fiel. Pois bem, Jesus estava diante de uma cilada. Se ele dissesse que a mulher devia ser apedrejada, cairia por terra toda a sua pregação de misericórdia, todas as parábolas de misericórdia, toda a sua acolhida aos pecadores. E se ele dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada, ele estaria contra a lei de Moisés. Então ele diz: vocês já fizeram o julgamento, ela deve ser apedrejada, não é isso? Pois bem, então vocês que julgaram, vocês apedrejem. Agora, vamos fazer o seguinte: quem não tiver pecado nenhum é que deve apedrejar esta mulher. Quem estiver isento de pecado, que for puro totalmente, é que deve apedrejar esta mulher. Estamos diante também de um outro problema
nesse evangelho, o problema dos rótulos. Às vezes rotulamos as pessoas. Imaginamos que uma pessoa que já foi assim jamais será diferente. E rotulamos pessoas em certas condições. Temos dificuldade de imaginar que essas pessoas poderão converter-se. O texto mostra uma outra coisa interessante. Quando esta mulher se apresenta diante de Jesus, ele se inclina diante dela, quer dizer, Jesus se abaixa diante da fragilidade humana. Ele não olha para a fragilidade humana com autoritarismo ou de maneira dura, grosseira. Ele é o único juiz, ele é o único que pode julgar. No final do texto ele diz, ninguém lhe condenou, eu também não lhe condeno. Quer dizer, ele se inclinou diante da fragilidade humana. Mas Jesus propõe para ela um trabalho de consciência. Ele diz, eu também não te condeno, podes ir. Este podes ir, ou esse mandado para ir, é o mesmo mandado dado a Abraão. Ir para si mesmo, redescobrir a sua identidade, redescobrir a fonte de amor que Deus colocou no coração de cada pessoa e a partir dessa descoberta se refazer. O evangelho deste domingo, dirá Santo Agostinho, apresenta o encontro da misericórdia com a miséria. A misericórdia, que é o próprio Cristo, com a miséria da humanidade. Porque, na verdade, todos nós somos esta mulher adúltera. Porque o adultério não acontece só dentro do matrimônio. Acontece quando nós traímos nossos valores, nossos projetos de vida, nossa consciência, traímos amizades verdadeiras, traímos o amor de Deus, traímos a pátria, traímos quantas e quantas coisas. O adultério é algo que faz parte da vida do ser humano, infelizmente. Toda a humanidade está, de algum modo, adulterando. Esta mulher somos todos nós, que somos convidados hoje a refazer o caminho, buscando um caminho de conversão e de vida nova. Amados irmãos e irmãs, ela é chamada por Cristo a conhecer a vida verdadeira, a conhecer a vida na luz e na graça. Ninguém pode condenar ninguém. Nem mesmo a igreja deve ousar condenar ninguém. Notem que a igreja normalmente publica a lista dos santos, mas não diz quem está no inferno. A igreja diz quem está no céu e publica a lista dos santos e canoniza alguém, mas não pode jamais dizer esta pessoa está no inferno. Porque diante do pecado do próximo, nós devemos olhar com misericórdia e tentar pensar o que aconteceu para que essa pessoa chegasse a essa situação. Qual a sua história de dor, de sofrimento, de rejeição? O que está por trás dessa pessoa que vive como uma fera ou que vive segundo os seus impulsos? O que aconteceu na sua infância? O que aconteceu na sua adolescência? O que aconteceu na própria gestação? É preciso olhar a pessoa de um modo mais completo. Jesus diz à mulher, vai para ti mesmo, recobra a paz interior, reencontra a tua fonte de amor, aquele amor que há em ti. Amados irmãos e irmãs, possamos, por fim, olhar Números capítulo 5, olhar algo muito interessante que tem lá em Números capítulo 5. Quando um homem tinha dúvida de que uma mulher tinha sido infiel a ele ou não, ele fazia o seguinte, ele levava esta mulher e apresentava esta mulher ao sacerdote, que retirava o véu dela, e o véu era retirado somente de mulheres, só as mulheres que eram prostitutas é que andavam sem o véu. Ele tirava o véu, pegava um vaso com água, recolhia o pó do chão, enchia de pó o vaso, recolhia as acusações que haviam contra ela e colocava ali também, e ela deveria beber esta água. E se ela tivesse qualquer problema de estômago, isso significaria que ela de fato cometeu adultério e devia ser punida. O adultério
é uma ofensa ao amor. Nós caminhamos para aprender a amar de maneira madura. Os gregos falavam numa escada de amor que contém 10 degraus, começando do amor mais frágil, que é somente um amor que nasce e se sustenta na atração da carne, na atração do corpo, até chegar no amor mais profundo, que é o zelo, o cuidado e, por fim, o ágape. Jesus é aquele que escreve sobre o pó. Lembra-te que és pó. Quer dizer, Jesus que escreve sobre o pó que somos nós, o nosso coração, a nova lei. Olhemos para o livro do Gênesis também, quando acontece o primeiro pecado. Nós muitas vezes pensamos de maneira errada o pecado. Pensamos que quem peca vive mais feliz, porque a serpente quis mostrar isso para Eva. A serpente fez Eva perceber que o fruto tinha um aspecto atraente aos olhos e um aspecto de que era muito saboroso. O pecado também passa esse aspecto. Pecar parece ser algo, como se diz, uma aventura que vale a pena, mas não é. Na parábola do filho pródigo, o pai diz: esse meu filho estava morto, voltou a viver, estava perdido, foi encontrado. Amados irmãos e irmãs, somos hoje convidados a passar da vida velha para a vida nova, da vida de pecado para a vida da graça. Somos chamados a renunciar às mentalidades antigas e acolher a mentalidade do Evangelho. Que este Evangelho desta mulher adulta nos ajude a pensar que devemos ser misericordiosos uns com os outros. E às vezes Deus nos permite cair em certas situações para que a gente possa ter mais misericórdia com o próximo, para que a gente possa agir com misericórdia e não tentando aplicar a lei de maneira tão severa. No Evangelho de hoje, estes homens que vinham acompanhando essa mulher pertenciam ao grupo do Sinédrio e tinham o poder de julgar. Porém, Jesus é o único juiz por excelência. E depois que aqueles que se achavam em condições de julgar saem dali, o juiz por excelência diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno, porém te dou uma tarefa: vá e não tornes a pecar, porque o pecado destrói a imagem de Deus no homem. E o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dê a graça de um belo domingo. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem, bom domingo para todos.